Então, começando mais um episódio. Esse episódio é a continuação do episódio anterior, porque no episódio anterior eu tentei mostrar como é que é a escola americana, e nesse eu vou tentar falar como é que é a escola americana. Eu fiz umas anotações sobre o que falar da escola, pra não esquecer, e uma das coisas que eu tenho que falar assim sobre a escola é sobre a estrutura, assim, que é muito boa, assim, porque é muito organizado e é muito. Não parece que é público. E no Brasil, se você for pegar uma cidade de 1.000 habitantes, nem deve ter escola direito. Agora aqui em Clarksville tem uma escola super bem estruturada, assim, só para 1.000 habitantes. Mas o conteúdo deles não é tão avançado como no Brasil, não. Meu irmão tinha chegado aqui em casa e só isso. Tá, mas então continuando. Na escola não tem muita gente, mas só que tem um notebook para cada aluno aqui. Tem uns 50 notebooks na biblioteca que fica no carrinho. E esse carrinho vai andando pelas salas, assim, para quais salas que precisam de notebook. E cada professor tem um notebook também da escola. Então, se no Brasil cada professor já tivesse um notebook, já ajudaria bastante, assim, no ensino. Mas, falando em questão de conteúdo, o conteúdo não é tão avançado como no Brasil, não, comparando com as escolas particulares, porque porque aqui você tem várias matérias e você, por exemplo, geometria, você só pega um ano de geometria, você não pega 3 anos que nem no Brasil. Eles dão muito conteúdo e muito superficialmente, assim, sem entrar em detalhes e sem aprofundar nos cálculos, então fica meio que fácil e muita coisa ao mesmo tempo, é meio estranho e diferente. Eu prefiro o jeito que é no Brasil mesmo, mas pelo menos aqui você pode escolher suas matérias, que é uma coisa boa. Você pode pegar várias aulas assim que não tem no Brasil. Tem escola que tem aula de fotografia, de informática, de web designer e várias outras coisas, mas só que eu não pude pegar essas aulas porque eu tenho que cumprir as minhas aulas para validar meu boletim no Brasil, então não teve muita opção para mim. E também os trabalhos assim que eles te mandam fazer não é aquela coisa de um relatório de 500 páginas. Eu vou pegar um pra vocês verem. Os trabalhos que eles pedem pra você fazer são tipo esses livros assim, essas coisas coloridas. E esse aqui foi de biologia. Não sei se dá pra ver. Mitose e meiose. Aí tem interfase, não, intérfase, prófase, metáfase. Aí eu puxo aqui. Não sei se dá pra ver os cromossomos se dividindo. Mas tá. Telófase e aqui meiose. São esses tipos de trabalho que você tem que fazer. Cheio de. Eles. Tem muitos trabalhos em maquete. Essas coisas que a gente não tem muito no Brasil. Você às vezes também tem que fazer aqueles trabalhos de digitar 500 páginas. Mas é mais frequente esse tipo de trabalho. Aí na hora do lanche, a gente sempre tem uma coisa diferente pra comer. E sempre tem uma coisa boa, assim, diferente. Não é muito repetitivo. Cada dia eles botam uma coisa diferente. E geralmente as coisas que eles colocam lá são até que saudáveis, assim. De vez em quando tem pizza e cachorro quente, mas muitas vezes tem coisas saudáveis do tipo feijão. E o feijão aqui é diferente. Feijão é doce, é, sei lá, estranho. Mas tem o feijão deles, que não é igual ao do Brasil. Ah, tem salada todo dia, tem fruta, tem. Um dia tinha camarão empanado no almoço da escola. Tem gelatina, tem na maioria dos dias. Tem frango. Frango também tem bastante. E eu esqueço aqui que tem, mas. Batata, eles comem muita batata aqui, purê de batata. E essas coisas, assim. É até que saudável o lanche deles pra. Porque eu achava que aqui ia ser tudo
fast food, etc, mas não é assim. Algumas pessoas falam que é assim na cidade deles e pode ser na cidade, em outras cidades desse jeito, meio que fast food, mas na minha, aqui é mais saudável as coisas. E antes do lanche também, eles nem lavam a mão assim pra comer e eles comem com a mão também. É meio estranho às vezes. E às vezes tem umas comidas que são difíceis de comer com a mão, tipo cachorro quente com carne moída, que às vezes tem, e a carne moída fica caindo. Então toda vez que eu como isso eu sujo toda a minha roupa de carne moída, é muito ruim. Mas aí, não sei. Tem algumas comidas que são difíceis de comer com a mão aqui. E também depois do almoço, como não tem jeito de escovar o dente na escola, eles sempre mascam chiclete depois do almoço. Eu tenho meu chiclete aqui. É tipo esse aqui, que eles mascam. E é grandão. Também tem uma coisa que eu queria falar sobre almoçar, que às vezes tem, eles estão almoçando assim e alguém arrota assim e é normal arrotar na mesa do almoço. E mesmo se for tipo hiper alto, é super normal arrotar na mesa do almoço. E às vezes tem até algumas mulheres que arrotam e elas falam excuse me e tá perdoado. E eles também reciclam aqui na minha escola, o que faz eles mais ecologicamente corretos. E todos os alunos assim ajudam, né? Todo mundo separa o lixo nas casas. Tem 2 lixeiras na minha porta da casa e você tem que separar o que é reciclável e o que não é reciclável. E os alunos que vão ajudar a reciclar, eles ganham uma viagem depois de um tempo com tantas horas de ajudar a reciclar. Então é uma coisa boa que os dois lados saem na vantagem assim. Nossa, eu odeio ter que atender telefone aqui porque nunca é pra mim e eu sempre esqueço dos recados e é muito ruim. Mas tá, tava. Ah, eu não lembro onde eu tava falando. O próximo assunto é sobre prom. Que prom é tipo a formatura no final do ano e você, quem é junior e senior, pode convidar alguém pra ir com você. Se a escola for muito grande, é só senior que pode convidar. Mas como eu falei no episódio meio anterior, eu sou junior e eu também posso ir pro prom. E eu já tenho uma parceira pro prom e foi difícil de achar porque eu perguntei pra umas 4 pessoas pra elas irem comigo, mas acho que as 4 já tinham gente pra ir. E isso é uma coisa difícil quando você chega no meio do ano. A maioria das pessoas já vão ter parceiro pra ir pro prom, e a maioria das pessoas já vão ter amigos, e você pega tudo do meio, né? Fica meio difícil. E aí eu perguntei pra ir com ela no prom, na educação física, assim, e quando eu fui ver, na hora do almoço, já tava todo mundo perguntando, você chama a Emily pro prom? Ou seja, é muito... A fofoca espalha rápido aqui, o negócio é muito estranho. Eles fofocam muito aqui também. Não é todo mundo também, só algumas pessoas, mas essa coisa do prom foi meio estranho. Quando chegou no almoço, todo mundo me perguntando isso. Eu falei, nossa. Mas aí essa garota não pôde ir, porque ela falou que os pais dela não deixaram. Mas agora eu tô indo com outra garota chamada Alexis, e só como amigo mesmo, porque tem gente que vai como namorado, mas não é meu caso. Ah, é. Quando eu cheguei também, eles falavam do meu sotaque, porque eu falava this em vez de this. E no Brasil a gente não tem esse som this, a gente só tem o this, som de the. Então eles começavam a falar do meu sotaque assim, e encheram tanto o saco que eu comecei a aprender a falar this. E foi bom por causa disso, mas
Você tem que saber tolerar essas coisas assim. Pra mim foi bom, eu achei. Pelo menos eu aprendi a falar com o sotaque certo assim. Mas não tem certo e errado, porque é só diferente. Sotaque é diferente em todos os lugares do mundo, até no mesmo país o sotaque pode ser diferente. Muitas coisas que você vai falar, eles vão te corrigir e você tem que aprender a ser corrigido e não ficar, eles estão me corrigindo, vou ficar triste. Não, você tem que deixar ser corrigido e aprender. Leva tudo pelo lado bom. A maioria das coisas que você faz aqui é bom você levar sempre pelo lado positivo, mesmo que não seja tão positivo assim.